Alô, bom dia, meus alunos do primeiro ano. Saudade grande de vocês, mas já está acabando em breve. Nós estaremos juntos, firmes e fortes, continuando a aprender tudo sobre a física. Bom, essas 2 semanas que virão pela frente, nós vamos especificamente trabalhar um conceito de trabalho e energia. São dois conceitos muito importantes no mundo da física. Tanto que preferi, apesar de estarmos num capítulo só, eu preferi trabalhá-los de forma diferente para que possamos entendê-los e daqui para frente trabalhar bem melhor esse conteúdo, já que até o final do ano o conceito de trabalho, o conceito de energia, não só neste ano, mas no ano que vem, ele dará um prosseguimento muito grande, muito forte, tá? Então vamos entender primeiro o que é trabalho. Bom, trabalho é a aplicação de uma força em um determinado objeto, mas não é simplesmente aplicar a força. Tem que haver deslocamento. Esse objeto tem que se deslocar. Lembrando, força é qualquer coisa capaz de alterar o estado de um objeto. Fazer ele estar parado, andar, parar de um lado para o outro. Agora, se eu aplico força e esse objeto se desloca, por exemplo, se eu aplico força numa cadeira e ela se desloca, então eu estou realizando o trabalho. Agora, se eu aplico força e essa cadeira não desloca, por exemplo, se eu pego a cadeira e aperto de cima para baixo, assim, ó, estou aplicando uma força danada. Porém, esse cara não está se deslocando. Então, eu não estou realizando o trabalho. E esse cara está intimamente ligado a esse conceito aqui, ó, cosseno do ângulo aplicado. Lembrando que se o ângulo é 90 graus, de cima para baixo, cosseno de 90 é zero. Cosseno de 90 é zero, qualquer coisa multiplicada por zero dá zero. Logo, não tem trabalho se a força é de cima para baixo. E quando que ela será máxima? Quando o cosseno valer 1. E quando que o cosseno vale 1? Quando é 0 ou 360 ou quando é 180. Ou seja, quando ele é horizontal. Esse é o valor máximo de trabalho. Então, quando esse cara é horizontal, é o valor máximo. Quando ele é vertical, é o valor mínimo, é zero. Ele vale zero. Não há trabalho a ser realizado desta maneira. Trabalho de uma força-peso. Tá? Só para fechar aqui, ó, trabalho é o quê? Força aplicada, F, vezes um determinado deslocamento. O quanto esse cara se deslocou. Vezes o ângulo que eu estou aplicando essa força. Já o trabalho da força-peso, já que toda força, então, se é para ela realizar trabalho, ela tem que se deslocar. Como que a força-peso irá deslocar um determinado objeto? Quando ele está caindo ou ele está jogando. Porque se ele está apoiado numa mesa, ele não tem deslocamento. A força-peso tenta puxá-lo, mas ele não se desloca porque ele está apoiado. Certo? Então, se eu largar um objeto, a força-peso faz o seu trabalho, ou seja, joga esse cara para baixo. Se eu arremesso para cima, a força-peso também faz o seu trabalho, puxando esse cara para baixo. Então, ó, o trabalho, se eu estou na direção para baixo, então ó, o trabalho será peso vezes altura, ou seja, massa, peso, lembrando que massa vezes gravidade, peso é massa vezes gravidade, então peso vezes altura, massa vezes gravidade vezes altura, positivo. Agora, se eu jogo para cima, a gravidade faz com que esse cara diminua a sua velocidade. Então, o trabalho será quem? Menos peso vezes altura. Mas a força-peso só realizará trabalho se eu estiver fora da superfície. Quando eu ando, veja bem, quando eu estou andando, um exemplo bem clássico, eu nem adoro fazer essas brincadeiras. Quando eu efetivamente coloco o pé no chão, eu não estou realizando o trabalho. Por quê? Meu peso está apoiado numa superfície, então não há trabalho nesse momento. Há trabalho quando eu levanto o pé. E aí quando eu coloco de novo, não há trabalho. Então se eu estou parado, não há trabalho. Então quando eu começo a subir, por exemplo, o degrau da escadaria da Penha, 365 degraus. Vou lá, vamos, trabalho, subir aquela escadaria toda. Mas quando eu chego lá em cima, que eu
parei, não realizei trabalho nenhum fisicamente. Por quê? Porque simplesmente eu não realizei trabalho, porque eu não me desloquei. Aqui, ó, estou preso na superfície. Show? Trabalho da força elástica. Qual é o trabalho da força elástica? Esse K, que é a constante da mola, ou seja, do que a mola é feita. Veja que eu tenho molas que esticam fáceis, molas que esticam com dificuldade. A mola de aço é difícil esticar. A mola de cobre eu puxo assim, ela estica. Esse X aqui nada mais é do que o espaço que eu desloquei, tá? Então, ó, força elástica é mola, do que a mola é feita, vezes a quantidade de espaço que ela se deslocou. Então, o trabalho vai ser quem? O trabalho é essa região triangular que aqui está. Bem, trabalho, se a região é triangular, cálculo da área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? A base vale x. Quem é a altura? É a minha força elástica. Então, o trabalho é a força elástica vezes x. Mas quem é a força elástica? Quem é a força elástica? É K vezes x, ficando K vezes x, base vezes altura, dividido por 2, ficando então kx ao quadrado sobre 2. Não gosto muito de ficar decorando fórmula. Basta lembrar que o trabalho vai ser a força elástica vezes o deslocamento que aqui está. Ok? Dividido por 2. Base vezes altura, dividido por 2. Trabalho também tem um conceito de potência. Tá? Potência e trabalho, ou seja, a energia transformada. Lá na frente nós vamos trabalhar melhor esse conceito de energia. Então, a potência também pode ser calculado como a energia transformada. E o trabalho é a energia transformada. Como é que eu relaciono, então, trabalho e potência? Então, potência é trabalho dividido pelo tempo, ou seja, é o trabalho realizado em um determinado tempo. Esse T significa tal, tá? Trabalho é calculado em joules. Então, T é o tempo gasto para realizar o trabalho. P é a potência. Então, o trabalho vai ser quem? Basta o que está dividindo passar para o outro lado multiplicando. Então, trabalho será potência vezes o tempo. Potência, então, lembrando, potência o que é? É a quantidade de trabalho que eu realizo num tempo. E quem é trabalho? Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo aplicado a essa força. Tá? Veja que tudo está relacionado. Potência é calculado em watts, tá? Horsepower, HP ou watts. Então, um cavalo de força equivale a 746 watts. Normalmente, nos exercícios, isso é dado, esse valor, que eles querem, às vezes, transformar em uma coisa para outra unidade. Como potência é a energia dividido pelo tempo, ou seja, o trabalho pelo tempo, eu posso calcular também a minha energia elétrica consumida, aquele cálculo de energia que você faz na sua casa. O que é aquela energia na sua casa? Na realidade, ela é trabalho. Trabalho, ó. Esse aqui, ó, é a mesma coisa que trabalho. Então, trabalho, né, potência vezes o tempo. Então, se eu quero saber o que eu consumo, basta pegar todas as potências de todos os aparelhos que eu tenho dentro de casa e multiplicar pelo tempo. Se eu quero calcular a energia em quilowatts, que é feito na minha casa, 1 kWh nada mais é do que a quantidade de energia em quilowatt durante 1 hora. Então, ó, esse E vezes P vezes ΔT, ou seja, trabalho, potência vezes tempo. A potência é em quilowatt-hora. Ok? Show de bola? Nada mais é do que isso. Então, ó, a energia elétrica que você consome dentro de casa nada mais é do que o trabalho de quem? De todos os aparelhos que tem uma potência elétrica vezes o consumo dele em 1 hora. Tudo ligado na sua casa
consumindo em 1 hora, eu terei a minha energia elétrica, quanto eu gasto de quilowatts. Rendimento. O conceito de rendimento também é muito legal. E vocês vão utilizar agora e lá na frente, principalmente em termologia. Tá? Conceito de rendimento nada mais é do que a potência. Potência é o quê? Trabalho realizado num tempo. Trabalho é o quê? Força vezes deslocamento, tá? Vezes o cosseno de θ. Então veja que tudo está realizado. O que é o rendimento? É nada mais é do que a capacidade de eu utilizar aquilo que eu tenho de potência. Então se eu tenho 10.000, que é a capacidade de 10.000 watts no meu som, mas eu efetivamente só uso 1.000, eu não estou utilizando tudo que eu posso. Então meu rendimento é fraco. Agora, se eu tenho a capacidade de 200 e utilizo 199, meu rendimento é quase máximo, porque eu estou utilizando toda a potência que eu poderia utilizar. Então, ó, potência de entrada é a potência elétrica introduzida e a potência de saída é a potência elétrica de saída do aparelho. Na prática, o que é isso? Na prática, o que é isso? Nada mais é do que a potência de saída, ou seja, o que eu estou utilizando? Potência de entrada, a potência do meu aparelho. Tá? Todo aparelho tem uma potência. Agora, estou utilizando toda aquela potência? Eu dou um exemplo numérico aqui para vocês verem. Eu tenho um determinado aparelho, ele tem 750 watts que eu estou utilizando. Mas lá no seu manual, ele diz que ele possui 903 watts de potência. Então, se eu estou utilizando 750 de 903, eu tenho um rendimento. Faço essa divisão e chego ao número 0,83. Esse cara, então, será 0,83% desse cálculo, desse valor. Eu não estou utilizando tudo possível e apenas 83% desse valor de potência. Ok? Então, ó, trabalho, força vezes deslocamento vezes o cosseno. Ok? Trabalho da força pesa apenas se eu estiver fora de uma superfície, não posso esquecer. Trabalho da força elástica, o que é? É a força elástica aplicada quando eu desloco essa mola, ou, por exemplo, se eu, um arco e flecha, quando eu estico, então, a força elástica, o quanto eu quanto eu desloquei desse cara. Potência, nada mais é do que o trabalho realizado durante um determinado tempo. E rendimento, efetivamente, é o quê? O que eu tenho e o que eu utilizo. Tá? O que eu tenho é a entrada e o que eu utilizo é a saída. Bom, gente, ó, esse é o conceito de trabalho. Espero que tenha podido ajudá-lo. A primeira parte do livro de vocês é bem interessante sobre essa questão de trabalho. Façam os exercícios que lá estão. Tentem fazer os exercícios da tarefa online. Qualquer coisa, manda para mim a sinalização que eu tento resolver com vocês, tá? Ó, beijo no coração e a saudade é enorme. Mas a gente se vê logo, logo.